Continuação do assunto de designs fatoriais fracionários. Vamos agora pegar um design, por exemplo, 2 elevado a 4 menos 1. Quer dizer que eu tenho os meus fatores A, B, C, D, por exemplo, e eu quero ver como é que eu poderia fazer um design não usando 16 ensaios, 16 tratamentos diferentes, mas usando apenas 8. Então, eu tenho um design 2 elevado a 4 menos 1. Como é que eu faço? Eu tenho aqui ABC, eu já tenho aqui meu A, meu B, meu C. A questão é, o que eu faço com o D? Onde é que eu coloco o D? Em qual coluna eu coloco o D? E, obviamente, eu vou ter 4 alternativas. Posso colocar o D aqui, posso colocar o D aqui, posso colocar o D aqui, e cada uma dessas decisões me daria um design diferente. Onde é que você colocaria o D, assim, intuitivamente? Me parece claro que a gente deveria confundir o fator D com interações com mais fatores. Põe o D aqui e confunda o D com ABC, porque, como a gente falou na dispersão de efeitos, a gente tende a ter efeitos de interações de 3 fatores menores do que interações de 2 fatores como AB, ou AC, ou BC. Então, coloca o D aqui, e dessa forma você vai estar criando uma confusão entre D e ABC. Você não vai poder capturar o efeito de ABC. Você vai capturar o efeito de D. Na realidade, você vai capturar o efeito da soma dos dois aqui, mas você espera que isso aqui seja pequeno e, portanto, seu experimento vai te revelar o efeito de D. E você viu que AB, AC e BC não sumiram. Eles agora estão aqui e nós podemos, portanto, avaliar os seus efeitos também. Vamos falar um pouco mais sobre confounding, confusão de fatores aqui. Eu vou apresentar uma álgebra especial que funciona para confounding, para a gente descobrir quem está confundido com quem em termos de fatores, para a gente ver o que o nosso experimento realmente vai fazer para nós. Então, vamos pegar o exemplo que acabamos de ver, um design 2 elevado a 4 menos 1, em que eu tinha 4 fatores e eu confundi o fator D com ABC, correto? É isso que a gente fez agora há pouco. Agora, vamos fazer uma álgebrazinha interessante aqui. Multiplica cada lado por D. Eu vou ter, portanto, D elevado a 2, D vezes D, igual a B, C, D. Só que isso é uma álgebra especial, não é uma álgebra normal que a gente vai usar aqui. É uma álgebra de confusão de fatores. D elevado a 2 simplesmente cancela. Isso aqui, o D elevado a 2 é simplesmente cancelado e ele vira I. Ele vira I. I é simplesmente a identidade, é a ausência de fator e representa no nosso experimento a média. A média a partir da qual nós vamos ver o efeito de cada um dos fatores. Então, se eu multiplicar a primeira linha aqui por D, eu vou ter a segunda linha. Se eu multiplicar essa segunda linha por A, eu vou ter do lado esquerdo A igual a A elevado a 2, BCD. O A elevado a 2 cancela e eu vou ter, portanto, BCD. E você vê que eu tenho, portanto, agora a terceira linha. Se você continua fazendo isso, quer dizer, você pega a segunda linha, você multiplica por B, você vai obter essa. Se você pega essa linha, multiplica por C, você vai obter essa. Se você pega essa linha aqui, você multiplica por B, você vai obter essa, e assim por diante. Aqui estão todas as confusões de fatores que existem no meu experimento. Eu tenho confusão de um fator com 3, a média com 4 fatores, um fator com 3, um fator com 3, um fator com 3, 2 fatores com 2, 2 com 2, 2 com 2. Então, quando eu tento, por exemplo, medir o efeito AB, vamos supor, tá? Quando eu tento medir o efeito AB, no resultado do meu experimento, o efeito que eu vou calcular não vai ser AB, vai ser o efeito de AB e CD, porque os dois conjuntos de fatores estão confundidos.
Este design é chamado o design I igual a ABCD. Isso é o nome do design. E esse ABCD aqui, a gente chama isso o polinômio gerador. Polinômio gerador do meu design. A partir deste polinômio, eu posso descobrir todas as confusões de fatores que vão resultar do meu experimento. Tudo isso vai ficar mais claro, eu espero, quando a gente fizer a análise do design e vocês vão ver o que significa a gente calcular o efeito ou de um fator ou de uma interação de fatores. Podemos agora falar de um termo chamado a resolução de um design. A resolução de um design. Então, se você tem o I, que representa a média, né? Essa identidade onde não tem nenhum fator, isso representa a média. Se eu confundir com N fatores aqui, no pior caso, então eu tenho o que a gente chama uma resolução de N-1, e a gente escreve essa resolução normalmente com números romanos. Então, exemplo aqui, você pode ver neste design que acabamos de ver, que aqui eu teria uma resolução, devido a esse I igual a ABCD, minha resolução é de 4. Portanto, o meu design se chama um design 2 elevado a 4 menos 1, e aqui embaixo a gente coloca em romano 4. Isso é meu design. E a resolução 4, você pode ver o que ela significa aqui. Você vê que um fator à esquerda, confundidos com 3 fatores à direita, um fator à esquerda confundidos com 3 fatores à direita, e eu sempre tenho a soma das coisas igual a 4. Um fator aqui mais 3 fatores aqui são 4. 2 fatores aqui confundidos com 2 fatores aqui. Então você vê que a soma sempre vai ser 4. Isso é importante por quê? Porque eu estou garantindo com a resolução 4, que é um exemplo, né? 4 é um exemplo. Estou garantindo que eu nunca farei uma confusão de A confundida com o fator A, o efeito do fator A, confundido com apenas 2 outros fatores. Isso nunca vai ocorrer. Se eu tenho um fator aqui, eu tenho que ter pelo menos 3 do lado de cá, que é uma coisa boa, porque lembra que mais fatores estão envolvidos aqui na interação, menor é provavelmente o seu efeito. Então aqui você está vendo que nenhum fator, está vendo aqui o D, você vê aqui o A, o B, o C, nenhum fator aqui é confundido com menos do que 3 outros fatores. Então isso nos dá uma resolução de 4. De forma geral, você pode dizer, se a resolução é R, efeitos com N fatores serão confundidos com efeitos de R menos N fatores no pior caso. Então, falando um pouco mais sobre a resolução, é claro que você tem que escolher um design com a maior resolução possível, porque a maior resolução significa que você vai confundir o efeito de fatores únicos com interações com muito mais fatores que devem ser desprezíveis, portanto, o seu experimento vai funcionar bem porque você vai capturar o efeito dos fatores com mais acurácia. E para você construir o fator, você lembra como nós fizemos o design 2 elevado a 4 menos 1? Eu tinha que colocar o D em alguma coluna. Onde é que eu coloquei o D? Eu coloquei o D na coluna mais à direita, onde tinha o ABC. Então eu confundi com... É melhor você confundir os fatores com as colunas mais à direita, porque na sua tabela de sinais, porque você vai ter mais fatores, interações de mais fatores aqui, que devem ser desprezíveis. Aqui está um exemplo real de um experimento que foi feito com um design fracionário. É o design de um escalonador com 5 fatores. A, B, C, D, E. Eu não vou explicar o que são todos esses fatores, mas o fato é que o design do escalonador podia ser preemptivo ou não, podia usar um time slice pequeno ou grande, tinha a possibilidade de usar uma fila ou 2 filas para tentar dar prioridade
a determinados jobs que estavam sendo escalonados, tinha uma política de requeuing, usando várias filas, que podia usar 2 filas ou 5 filas, e tinha uma opção de tentar ser equânime, no sentido de tentar rodar, quem esperasse demais para rodar ia receber uma prioridade maior para tentar minimizar a variância do tempo de resposta. Então isso podia estar ligado ou desligado. Aí você vê que aqui meu experimento tem 2 níveis. Cada fator, A, B, C, D, E, tem 2 níveis. O nível que a gente chama -1 e o nível 1. E eu tenho 2 valores, tá? Não sim, pequeno, grande, assim por diante. Tanto faz aqui qual é o valor -1, qual é o valor +1. Isso não é importante. Se você colocasse sim aqui e não aqui, ou grande aqui, pequeno aqui, não tem problema nenhum. Então, isso é os fatores que foram usados no experimento, só que em vez de rodar 2 elevado a 5 ou 32 ensaios, os autores fizeram um design 2 elevado a 5 menos 1. Eles pegaram E e confundiram o E com ABCD, quer dizer, confundiram um fator único como E com uma interação entre muitos fatores, que é equivalente, isso é equivalente a você dizer, pega o E e coloca na tabela de sinais mais à direita possível. Isso é equivalente, se você multiplica E de cada lado, você vai ver que o polinômio gerador é isso, e com esse polinômio gerador você pode calcular todas as confusões que serão geradas entre efeitos neste experimento. O experimento tem resolução 5, você pode ver aqui que tem resolução 5, porque a média é confundida com o efeito de 5 fatores, e isso vai usar um total de 16 ensaios em vez de 32. Muito obrigado.